Chamada oral de filosofia do primeiro ano, segundo bimestre. É uma chamada oral com 14 questões. A primeira, o que é filosofia, a última questão, o que é ateísmo. É um pouco mais longa porque nós vamos entrar no segundo bimestre nas áreas da filosofia. Nós vimos que filosofia é o amor à sabedoria, o amor de amizade pela sabedoria, o amor ao conhecimento. Mas de forma bem resumida, o que é filosofia? Amor pela sabedoria. E se o professor perguntar que tipo de amor? Amor de amizade. Segunda questão, cite o nome de 3 filósofos. Aqui fica a gosto do aluno. Eu coloco como exemplo na lousa Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, que são os filósofos clássicos, os mais antigos ali. Mas pode ser qualquer filósofo. Sartre, Voltaire, algum filósofo brasileiro. Vou apenas citar o nome de 3. Terceira pergunta, o que é uma monarquia? A monarquia é um sistema de governo baseado em uma pessoa apenas. É o governo de um só, monarquia. O princípio do governo, o princípio de autoridade é o rei, é uma pessoa. A aristocracia, quarta pergunta, é o governo de poucas pessoas ou, de forma ideal, o governo dos melhores. O governo dos aristocratas, o governo da elite, mas não elite no sentido de riqueza, mas no sentido de melhores indivíduos, melhores pessoas. E quinta pergunta, o que é uma democracia? A democracia é o governo da maioria, é o governo de todos, se a gente levar em consideração a palavra. Demos Kratos, o governo de todos, o governo do povo. O Brasil, tecnicamente, é uma democracia, porque todas as pessoas, a partir dos 16 anos, podem votar. Analfabetos, alfabetizados, qualquer pessoa tem o direito ao voto no Brasil, o direito de escolha do seu governante. A sexta questão é uma questão pessoal para o aluno, entre monarquia, aristocracia e democracia, qual que seria o melhor regime político? Eu espero que o aluno faça uma escolha e ele diga por que, na opinião dele, esse sistema político é considerado melhor. Eu acho que a monarquia é melhor porque, sei lá, uma pessoa só é menos gente para roubar. É um argumento fraco, mas é um argumento. Eu acho que a democracia é melhor porque todo mundo participando, ter o direito do voto é mais interessante do que apenas poucas pessoas. E a aristocracia, eu acho que quem tem que governar, quem tem que escolher as autoridades são as pessoas mais capacitadas para isso. Fazer uma escolha de qual sistema político é melhor e dar um argumento. A sétima questão, o que é Eros? É o amor egoísta, como nós vimos na chamada oral do primeiro bimestre. É um tipo de amor que está preocupado apenas consigo mesmo. Quando eu falo de Eros, quando eu digo que amo alguma coisa com amor Eros, eu não estou preocupado com a coisa ou a pessoa, eu estou preocupado com a minha vontade, a minha satisfação. A oitava questão, o que é cultura? É o modo de ser das pessoas e grupos. Existem muitas outras definições de cultura, existe muito mais elementos que são importantes para a gente entender cultura, mas a base é a maneira de ser ou o modo de se comportar das pessoas e dos grupos de pessoas. A nona questão, o que é ciência? É um tipo de conhecimento que começa com a experiência testada, comprovada. Para o aluno, no primeiro ano, pode ser um pouco complicado, então eu coloco alguns outros detalhes nessa resposta aqui do primeiro ano. É o tipo de conhecimento que começa com a experiência concreta e o registro dos resultados dessa experiência. Uma coisa para ser considerada científica, ela deve ser testada, esse teste ele deve ser registrado e ele deve ser capaz de ser repetido. Uma outra pessoa em outro lugar do mundo, ao reproduzir as mesmas condições, deve encontrar o mesmo resultado. Por isso que a gente diz que a ciência ela é um conhecimento objetivo. Décima questão, o que é religião? De forma bastante simples, até simplista,
Religião é um sistema de crenças para expressão da fé, ou é um sistema de crenças que as pessoas utilizam para dizer no que elas têm fé. 11ª questão. Cite 3 exemplos de religião. Eu coloco como exemplo as 3 principais religiões aqui do Ocidente: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. 12ª questão. O que é monoteísmo? É uma forma de crença que acredita na existência de apenas um Deus. Por exemplo, os judeus. Para eles, Javé é o Deus supremo criador e o único Deus. Monoteos, acreditar em apenas um Deus. A 13ª questão, o que é politeísmo? De certo modo, politeísmo é o contrário de monoteísmo, é acreditar na existência de vários deuses. É o que acontecia, por exemplo, com os gregos ou com os romanos. Os gregos acreditavam em Zeus, acreditavam em Ares e assim por diante. E a última questão, então, o que é ateísmo? É a capacidade de não, ou a ideia ou a opção de não acreditar em nenhum Deus. Deus, não existe Deus. E com isso terminamos a chamada oral de Filosofia, primeiro ano, segundo bimestre.